Roda de Memória, Estatuto do Magistério, Regimento Comum das Escolas Municipais. Esta roda de memória faz parte das comemorações dos 30 anos da gestão democrática e popular do Partido dos Trabalhadores com Luiz Erundina, Paulo Freire e o professor Mário Sérgio Cortella na Secretaria Municipal de Educação na cidade de São Paulo, nos anos de 1989 a 1992, que tem sido considerada referência na política pública na área de educação. Vários educadores e educadoras que compuseram o governo naquele período e construíram coletivamente aquela política, realizaram um grande ato comemorativo dos 30 anos daquela gestão municipal em defesa da escola pública e de uma educação crítico-libertadora, comprometida com a maioria da população brasileira. Como desdobramento desse ato, foram realizadas rodas de memória e entrevistas individuais com educadores que pensaram e desenvolveram ações e projetos para implementar as 4 grandes prioridades da Secretaria de Educação: democratizar a gestão escolar, garantir o acesso às escolas das crianças e adolescentes, melhorar a qualidade da educação e garantir a educação dos jovens e adultos da cidade. Trazemos aqui a roda de memória que registra o processo de discussão e as conquistas do Estatuto do Magistério e do Regimento Comum das Escolas Municipais de São Paulo naquela gestão. 2 legislações que foram consolidadas no último ano de governo, quando a proposta pedagógica já havia avançado e anunciado as necessidades básicas para que cumprisse o propósito de uma escola onde os educadores e educandos tivessem a alegria de aprender e de permanecer, onde os profissionais da educação tivessem as condições necessárias, com reconhecimento e valorização suficientes para que os processos democráticos se instalassem, favorecendo uma nova qualidade de ensino. Organizamos esse registro em 3 blocos temáticos que emergiram nas narrativas dos profissionais que marcaram suas trajetórias de forma irreversível naquele período. São depoimentos vivos e entusiasmados com o orgulho do trabalho realizado que foi de grande aprendizado para todos, deixando marcas significativas na vida profissional de cada um e de cada uma. O registro vivo de um processo dialógico. Boa tarde, hoje estamos aqui, hoje é 30 de novembro, estamos aqui para fazer o levantamento da memória do Estatuto do Magistério em comemoração aos 30 anos do governo Luiz Erundina e Paulo Freire. Meu nome é Regina Estima, fui educadora da Rede Municipal de Ensino, estou aposentada e estou aqui participando dessa roda. Nesse momento trabalho com projetos de aceleração de aprendizagem e estou participando então aqui desse aniversário tão importante para nós, de 30 anos, no governo Luiz Erundina, e hoje com o tema do Estatuto do Magistério. Meu nome é Ivone Camilo, fui coordenadora do NAI 8, Vila Prudente, Sapopemba, no período 89 e 92, de Luiz Erundina, Paulo Freire, e Mário Sérgio Cortella foi o segundo secretário. E aposentada hoje, já há bastante tempo, participei durante bastante tempo também de projetos, né, junto com a Regina e outros grupos. E no momento eu faço parte da Comissão de Educação da Rádio Madalena. Meu nome é Olga Carmen Figueiredo, assim como a Ivone, fui coordenadora de um dos NAIs, o NAI 4, da região oeste, região Pirituba, Tantã, Jaraguá, Perus, Lapa, enfim. Hoje estou aposentada como professora da rede municipal desde 1992 e a gente continua aí na luta em defesa da escola pública. O meu é Iracema de Jesus, fui presidente do hoje CIPEM, antiga APM. Trabalhei no governo da Luiz Erundina junto com o Paulo Freire na elaboração do Estatuto do Magistério e hoje faço pesquisa. Eu tenho um grupo chamado Fórum dos Professores Readaptados. Na verdade, eu faço uma pesquisa sobre as doenças do trabalhador de educação. Meu nome é Júlio César Zorzenon Costa. Eu fui coordenador de atividades culturais, CACs, no NAI 8, entre 1989 e 91. Em 91, com o concurso, eu passei depois a ser professor prestando serviços técnicos educacionais no NAI.
Infelizmente, depois da gestão da Erundina, eu fiquei muito pouco tempo na prefeitura, né? E fui trabalhar como professor em outros lugares, né? Atualmente eu sou professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de São Paulo, né, no campus Osasco. O processo amplo de negociação. Um sonho que se tornou realidade. No início do governo, o primeiro documento que o professor Paulo Freire apresentou para a rede municipal de ensino foi a Carta aos que fazem a educação conosco em São Paulo, onde descreve as prioridades de seu governo e finaliza com a seguinte afirmação: nossas propostas são viáveis desde já. Queremos construir progressivamente uma escola pública democrática popular autônoma, criativa, competente, séria e alegre ao mesmo tempo, animada por um novo espírito. Queremos construir escolas para onde as crianças e os jovens, os professores, todos, gostem de ir e sintam que são suas. Não as abandonem e delas não se deixem expulsar. Secretaria Municipal de Educação, 1989. Começar falando, abrir aqui a roda, lembrei dos princípios da greve de 1987, lembrando que foi antes da Constituição Cidadã. Nós, servidores, não tínhamos direito nem de ter sindicato e nem, muito menos, de fazer greve. Foi uma greve que marcou a categoria porque os professores comissionados foram demitidos em massa, e quando eu falo em massa, quase 3 mil professores demitidos, e os que eram efetivos também tiveram sua punição exemplar pelo governo do Jânio Quadros. Subsequentemente, a Luísa Erundina também participou dessa greve, na área dos assistentes sociais. E logo ela é eleita prefeita. Então, os coordenadores de NAI e toda a equipe do Paulo Freire foi montada a partir do grupo que lutou na greve. Isso é muito importante de ressaltar, que esses princípios foram incorporados no Estatuto do Magistério. Quais eram as reivindicações da greve? Trabalho igual, salário igual. Isso foi representado no Estatuto do Magistério através da jornada de tempo integral, que garantia a formação permanente do professor, em contraposição à hora-atividade, que era um livro que nós tínhamos que assinar rapidinho, cada um escrevia o que queria. Em substituição a isso foram criadas as horas adicionais para formação, para garantia de formação permanente em serviço. A Luísa Erundina abriu o governo dela com um grande processo de anistia desses professores comissionados que tinham sido demitidos e antes conseguiu que a equipe jurídica fizesse uma orientação normativa concedendo a estabilidade no emprego para esses professores. Outra grande importância de transformação foi a vinda dos antigos professores de Mobral para a carreira do magistério como professores de educação de ensino fundamental 1 e a criação do MOVA, que já deve ter sido falado nas rodas. E outra coisa importante que nós incorporamos no Estatuto, foi a concessão histórica de 30% de adicional noturno para os professores que trabalhavam a partir das 19 horas. Os desafios da busca do consenso possível. Podemos afirmar que o processo de discussão e elaboração do Estatuto do Magistério e do Regimento Escolar, bem como seus resultados, fizeram parte de uma política global que consolidou a escola pública democrática e autônoma proposta por aquela administração desde o início. Nós criamos uma carreira que era aberta. O que significa isso? E por que o Y? Nós reservamos 40%, se não me engano, das vagas para quem já era professor da rede, 60% para acesso e 40% para ingresso. Quem era professor da rede tinha garantido o seu acesso, e quem não era professor de estado e queria ingressar já como diretor, como supervisor,
ingressava por ingresso, vinha de fora da rede, e foi uma negociação muito difícil dentro do governo, não fora, porque os procuradores não aceitavam, os procuradores da prefeitura, como todo mundo sabe, procurador até hoje dá trabalho, né? Então, eles deram trabalho. E sobre os professores estáveis, como eles eram comissionados, você demitia quando queria, com a estabilidade, se mudou a natureza dos cargos, com a anistia, trouxemos eles de volta e profissionalizamos esse professor necessário, que é o substituto, criando o cargo de professor adjunto. A gente debatia muito também a questão da carreira, né? Essa foi uma questão que a gente se preocupou bastante, né, na discussão sobre o Estatuto do Magistério. Eu me recordo que uma das questões que a gente tratava era o fato de que a gente propunha que todos os professores chegassem ao final da carreira e que todos pudessem ocupar as funções de direção e de coordenação, né? A gente tinha aquela concepção, né, e era uma concepção de que não devia haver a separação entre aqueles que planejavam, aqueles que dirigiam e aqueles que executavam o trabalho, né? A gente talvez, eu nem tinha isso amadurecido na época, mas a gente fazia dessa maneira uma crítica, né, bastante forte à concepção tecnicista, né, de educação, né, pensada naquele modelo fordista, né, que separava exatamente, né, a execução da gestão e da coordenação dos trabalhos, né? Então, isso implicava, né, inclusive também, a questão da legitimidade de quem fosse dirigir a escola, daí a introdução, que foi uma questão que tomou bastante espaço e foi muito interessante travar essa discussão, a ideia da eleição, né, pela comunidade, da direção da escola e da coordenação pedagógica, né? Então, isso teria a ideia de que a carreira era a carreira de professor, né? O professor seria o elemento essencial da carreira e esses cargos eles seriam funções, né? Funções ocupadas por processo eletivo por um tempo determinado. Uma das questões que preocupou bastante, né, é que também essas questões estavam sendo discutidas em relação à supervisão, tá? E aí teria que ter uma mudança, né, na forma de supervisão e as pessoas que ocupavam esse cargo tinham receio da chamada extinção da vacância, né? Quando fosse feita a mudança das características da supervisão. E foi até uma solução bastante interessante, que foi achada pela equipe que estava pensando a proposta do Estatuto do Magistério, né? A equipe coordenada pela professora Iracema, né? De fazer não a extinção, mas a substituição na vacância, né? Isso não implicaria nenhum problema trabalhista ou de direitos, né, que fossem acrescentados na carreira para quem se aposentasse. Mas mesmo assim isso não foi aceito pela comunidade, né? Se debateu bastante, né? E aí eu me lembro, né, que nas reuniões que a gente fazia, a gente falava assim, não vamos impor uma coisa que a gente acha democrática de impor uma questão que a gente acha democrática contra, né, a visão da categoria. Então isso foi uma questão acatada. A categoria naquele momento não se posicionou totalmente favorável, né, embora muita gente, né, entendendo que seria interessante dessa maneira. Então isso aí foi modificado nas próprias formulação do estatuto e depois nas negociações com a Câmara. Ficou muito marcado, né, em todo esse processo, os vários níveis de discussão que aconteceram. Quando se coloca que a gente fez uma proposta que inclusive foi apresentada em 1991, em março de 1991, no Anhembi, para 5 mil educadores, com a presença de Paulo Freire, com a presença de toda a equipe, né, da Secretaria de Educação, dos núcleos de ação educativa, que eram 10, que representavam a Secretaria de Educação regionalmente. Nós tínhamos essa proposta a partir de todo o processo de lutas da APEM, dos professores e educadores da rede, desde antes de ser eleita prefeita de São Paulo, que foi em 89. Então, eram reivindicações históricas. Então, algumas dessas reivindicações a gente colocou nessa versão preliminar, que foi apresentada em março de 91,
e depois, alguns dias depois, no final de março, foi distribuída para toda a rede municipal e logo em seguida foi feita uma pesquisa qualificada, que era para saber a opinião, a posição dos educadores da rede, professores, diretores, coordenadores pedagógicos. E algumas daquelas reivindicações históricas, algumas daquelas propostas, elas foram sendo substituídas, foram debatidas e foram sendo substituídas pela voz dos educadores da rede. Porque nós acreditávamos, né, que a gestão democrática era justamente isso: ouvir as várias instâncias, negociar e chegar no consenso possível. Então foi retirada a proposta de eleição de diretores por conta de reivindicação da rede, do sindicato, e foi substituída. Mas a forma que foi substituída era através de concurso, certo? Então, concurso de provas e títulos, que ficou, na realidade, né, dentro do Estatuto. Eu queria lembrar que essa questão da gestão democrática, essa daí foi a nossa, vamos dizer assim, foi a nossa grande luta, porque a gente queria, inclusive, fazer o link, né, com o regimento comum das escolas. Então, no regimento comum, que também foi discutido amplamente com a rede, que era discutido na Secretaria de Educação, junto com a Diretoria de Orientação Técnica, junto com os NAIs, com a rede, e voltava novamente para a Secretaria, levando opiniões, considerações da rede municipal. Então, esses dois instrumentos, né, o Estatuto, que regulariza a vida do professor, profissionaliza a vida do educador, e o regimento, que organiza a vida escolar, eles foram baseados no princípio maior, que é da gestão democrática. Então, esse processo de discussão, foram mais de 112 reuniões com Câmara Municipal, com as secretarias do governo da Luiza Erundina, com a rede, enfim, todas as instâncias possíveis estavam na discussão. E o que veio para o regimento e o estatuto foi o consenso de todas essas discussões. Então, eu era da divisão de orientação técnica, né? Da Secretaria Municipal de Educação. Então, a minha participação na discussão do Estatuto foi desse lugar. Então, sempre quando havia uma necessidade de discutir e aprofundar as questões pedagógicas para poder, por exemplo, criar um professor adjunto, que ser é esse que a gente vai criar? Ele é efetivo? Ele não pode ser aquele a título precário, a gente não quer mais o professor livre provimento, livre demissão, que era o comissionado. Então, nós queremos um professor efetivado, que tenha o status de professor, né, reconhecido, um professor que auxilia a escola na substituição ao professor de nível 2 da ocasião, que era uma coisa nova, inédita, ninguém tinha conseguido fazer, e que o sindicato era contra também, na mesa. Eu estou falando de uma mesa de finalização, que depois que houve todas as discussões dos núcleos regionais com as escolas, interna no governo, etc., ficou aquela proposta, aquela pré-proposta para ser finalizado e buscado consenso com 5, 6 sindicatos que tinha na ocasião da educação, né? Então, essa mesa era uma mesa tensa o tempo todo, que a Iracema coordenava, eu participava, vamos dizer assim, representando a área pedagógica, a Selma participava representando a relação dela com a Câmara, e de vez em quando a Lisete aparecia nessa mesa, e eu lembro que houve 2 divergências que a gente não conseguiu fechar, buscar consenso com os sindicatos. Uma foi do professor adjunto, que a secretaria bancou por princípio, e a outra foi das jornadas. Eles queriam 3 jornadas, nós queríamos só 2. Por que a gente queria a jornada ampliada e a JTI só? Porque os nossos projetos pedagógicos, a política educacional desenvolvida desde 89, indicava que um professor, ele precisava de mais tempo e espaço para estar na escola, para
com uma função digna, de profissional, um profissional digno. Ele precisava não só estar na sala de aula, mas ele precisava estar compartilhando com os seus pares a troca de experiência, junto com o coordenador pedagógico, elaborando projetos. Ele precisava ter mais tempo e espaço na escola. E então, essa era o argumento mais forte que tínhamos para bancar a jornada ampliada e a JTI. E o sindicato, por uma questão funcional, eu não sei, política, ele queria manter a jornada básica, né? E, por incrível que pareça, a administração bancou os princípios que ela acreditava nesse aspecto da jornada, e depois, quando mudou o governo, os sindicatos pleitearam a jornada básica para o governo posterior, e o governo posterior aceitou a proposta dos sindicatos, né? Mas também, junto com isso, arrochou o salário bem. Grupos de formação de professores, coordenação pedagógica, direção, estávamos propondo dar apoio aos projetos educacionais das escolas, estávamos entrando com projetos da própria Secretaria de Educação, com a interdisciplinaridade, onde todas os componentes curriculares, as áreas de ensino, as disciplinas como eram chamadas, elas deveriam estar juntas na organização, na composição e do próprio currículo da escola. Então, esses temas, né, grupo de formação, projetos especiais da escola, projetos especiais da Secretaria de Educação, eles só poderiam ser desenvolvidos se o professor tivesse uma jornada que, além das aulas em sala de aula, ele também tivesse horas adicionais para estudar, vamos dizer assim, pesquisar. Então, que eram 20 horas aulas, 20 horas para o professor, 18 em sala de aula e 2 horas atividades. O que nós propunhamos era uma jornada de tempo integral. O professor ficaria em sala de aula 24 a 25 horas aula, fosse ela do horário, tempo que fosse, 45 ou 50 minutos, e teria fora uma jornada para complementar, que seriam as horas adicionais. Seria 80% em sala de aula e 20% fora da sala de aula. Que, de uma forma prática, a gente pode dizer assim, 24 a 25 horas aulas na sala de aula e 11 horas fora da sala de aula, para planejar, corrigir prova, estudar, pesquisar, enfim. Para ele fazer horários coletivos, certo? 8 horas dentro da escola e 3 horas fora da escola, né? De livre lugar para o professor. Então, a mudança fundamental era justamente isso: você, professor, ter um horário onde ele pudesse estudar, pesquisar e aonde ele estivesse ganhando como hora-aula, certo? Uma jornada integral, por isso chamava jornada de tempo integral. O que nós combatíamos era a jornada de tempo parcial, que o professor precisava ter 2, 3 cargos para completar a sua jornada. A nossa ideia era o contrário, era que a jornada do professor acompanhasse a jornada do aluno. Os sindicatos, e eu vou fazer 2 oposições aqui, a POSP e SIMPEM. A POSP, representando os professores do Estado, defendia a jornada defendida pelo nosso governo, a jornada de tempo integral, porque, como nós sabemos, o professor do Estado sempre foi arrochado, a jornada dele sempre foi estafante, e o SIMPEM era contrário, argumentando que tinha a questão do acúmulo de cargos, que muito professor acumulava com o Estado, ou seja, ia na contramão da nossa proposta, acabar com isso, do professor ter que dar aula no Estado, na Prefeitura, no particular, andar com aquele monte de diários de classe para cima e para baixo. Nós queríamos justamente impedir isso. Hoje a história prova, já falando do futuro, o último estudo que nós fizemos na gestão da Marta, já em 2001, nós fizemos um estudo para contrapor esse raciocínio do presidente do SIMPEM. As pessoas optavam, os professores do Estado optavam por permanecer na prefeitura e
se exoneravam do Estado, justamente por conta da jornada. Não investir no acúmulo foi, no meu entendimento, um atraso, um retrocesso. O professor só acumulava cargo até então porque precisava. Então foi um grande erro. Acho que essas duas questões, a carreira, né, com a jornada, elas expressavam bem a concepção pedagógica existente, né? A ideia de que o trabalho coletivo era um elemento fundamental, né, para que a escola pudesse, né, como sempre se falava, né, partir da realidade, né, do estudante, da realidade, para depois aí dar um salto qualitativo, né, na construção do conhecimento. Isso aí só podia ser feito efetivamente com professores que tivessem dedicação quase que exclusiva, não era necessário, mas quase que exclusiva na escola, e com professores que tivessem possibilidade de se capacitar e de desenvolver o trabalho coletivo. Então, isso depois, junto, como foi falado, né, com as mudanças que ocorreram no regimento, né, forma um todo coerente, né, com as propostas e com a visão pedagógica mesmo que se procurava implantar no período. Agora, uma outra questão, depois eu estou falando muito, eu já passo, né, mas uma outra questão que eu acho que é importante foi o processo de construção do Estatuto, né? Ele foi formado por uma comissão de trabalho que foi formada por representantes dos NAIs, representante do gabinete, representante do CONAI e do DOT, né, que foi construindo a partir de consultas que faziam com a comunidade, né, e com as lutas, né, históricas dos professores. A questão que eu queria lembrar, né, em relação ao Estatuto é que o grau de prioridade que foi dado, né, porque ele aumentou, né, o investimento na área da educação, na remuneração dos professores nas escolas, é bastante significativo, porque a gente tem que lembrar que foram anos de crise econômica profunda, né, no Brasil. Então, em 1989 a gente tinha uma hiperinflação, né? Depois, em 1990, com o plano Collor, o famoso confisco da poupança lá, a economia brasileira decresceu um PIB de 5%, a arrecadação municipal caiu. A mesma coisa aconteceu em 91 e em 92 também. Apesar de em 92 a gente já ter um pequeno crescimento, mas mesmo assim as finanças públicas elas não estavam azeitadas, né? Inclusive, né, isso levou a uma necessidade de negociação muito forte com a Secretaria das Finanças, né? Que logicamente, né, tinha outras pressões também, né, mas isso mostra, né, o fato de que as condições econômicas não eram as mais satisfatórias, mostra que houve, né, uma priorização em cima da educação. Eu considero que esses dois instrumentos legais, eles são a sustentação ainda do sistema municipal de ensino, porque quando eu saí do governo, terminou o governo da Luísa e vários de nós voltamos para as nossas escolas para continuar, né, na luta pela educação pública, né, e cumprindo os nossos tempos, vamos dizer assim. E eu tive uma grata surpresa na Escola Municipal Brasil-Japão, no Butantã, e havia um grupo de professores muito interessantes no nível 2 que tinham vindo com o concurso da Luísa Erundina. E eles falavam, gostavam muito do que faziam, as crianças gostavam muito deles, e eles contavam que deixaram de dar aula nas suas escolas, no curso objetivo, nas escolas particulares que eles davam, boas, vários faziam mestrado ali na USP, e por conta de que o concurso fez uma proposta muito boa de jornada e de salário. E então eu tive esse privilégio de ter esse retorno, né, depois do Estatuto. Eu queria lembrar que essa proposta político-pedagógica de Paulo Freire, com as suas equipes da Secretaria da Educação, a equipe pedagógica da Diretoria de Orientação Técnica, dos núcleos de ação educativa, e juntamente com as escolas, foi um processo longo, às vezes tenso, polêmico em muitas questões, principalmente a questão da avaliação, a questão de eleição para diretores, enfim, teve muitas questões polêmicas, mas o importante é que nós chegamos num consenso
E esse Estatuto do Magistério, que é a Lei 11.299/1992, e o Regimento Comum da Escola de agosto de 92, até demoraram para ficar pronto, para serem aprovados, por conta desse longo processo de discussão, por essa construção coletiva e porque vínhamos também de períodos onde culturalmente no Brasil, né, politicamente não se falava em discussão, em diálogo, em construção coletiva. Nós vínhamos de uma ditadura, né, de 21 anos, de um processo pós-ditadura que foi difícil também, né, para a gente conseguir a Constituição de 88, que demorou bastante também, e em 89 a Erundina assumiu como prefeita. O que quer dizer que nós vimos de longos períodos de ditadura e períodos onde as pessoas não estavam mais acostumadas a falar, a discutir, a dialogar e a entrar em consensos. Então a demora foi até por conta disso, desse processo longo de discussão. E 30 anos depois, a gente comemora como 2 instrumentos fundamentais para a qualidade de ensino. E tanto a proposta de estatuto, a proposta do regimento, como toda a proposta político-pedagógica que esses 2 instrumentos fazem parte, ainda hoje é uma proposta no seu conjunto inovadora. E aponta para que, se as escolas quiserem, estaduais, municipais, particulares, não importa, terem uma qualidade onde a realidade do aluno é reconhecida, onde a voz do aluno é reconhecida, onde o aluno leia, além das palavras, o mundo que o cerca, e aonde haja participação popular e uma participação consciente, transformando essa escola numa escola onde se conversa, onde se dialoga, onde se estuda, onde se pesquisa, onde se fala. E essa proposta de Paulo Freire, ela é considerada, tanto no Brasil como fora do Brasil, inovadora. E que até hoje ainda nós não conseguimos colocar totalmente em prática, certo? Falta muito para chegarmos lá, mas isso é ainda a realidade que nós estamos defendendo, certo? Em 1989 e em 2019 para o futuro. Eu passei um ano trabalhando com os professores, lá era uma escola grande, né, Olga? Uma escola que tinha quase 100 professores, trabalhando com os professores a concepção de avaliação e de ciclo, né? Então, que era uma proposta sofisticada de avaliação dos alunos e que beneficiava muito os alunos, né? A gente fazia o professor olhar que os alunos aprendem de forma diferente, que não é tudo homogêneo, que a minha aula pode ser compreendida de diferentes formas dentro de uma sala de aula. É uma coisa bem sofisticada que atualmente ainda é um avanço nas boas escolas que a gente conhece. Isso é uma busca ainda de ser compreendido, né? A gente tinha muita dificuldade de fixar professores, né, nas escolas mais afastadas, né, nas escolas mais periféricas. E aí foi introduzido o auxílio distância, né, 30% até um determinado espaço da cidade de São Paulo e 50%, né, nas regiões mais distantes, né. Então isso também era uma forma também de fixar o professor nas escolas mais periféricas, evitar que nessas escolas a gente tivesse alta rotatividade, né? Porque era justamente essa perspectiva também, de uma carreira de professor que se relacionasse com a comunidade, né? Que a partir da compreensão das reais necessidades da comunidade, pensasse a produção, a sistematização do conhecimento. Eu não sou, por vários motivos, eu fui estudar outras questões, mas até vi que existem muitos trabalhos, né, relacionados a essas questões, né? O estatuto, o regimento, né, são questões bastante estudadas no Brasil, ainda hoje, né, por conta dessas inovações que foram colocadas. Então o estatuto e o regimento daquela época ainda são referências para qualquer proposta política pedagógica que leve em consideração o protagonismo do aluno, o protagonismo do professor, a sua atuação como profissional, mas o professor reconhecer a função social que ele tem, o educador reconhecer a função social que ele tem. Naquela época já falávamos
colocamos em discussão na rede a questão de gênero, que hoje é super debatida e até muito mal compreendida por boa parte da população, a questão dos indígenas, dos quilombolas. Inclusive havia escolas específicas para os quilombolas na época da Luiza Erundina, de muito boa qualidade, aonde se preocupava, porque a escola freiriana não é nada mais nem menos do que uma escola que além dos conteúdos tradicionais, culturalmente reconhecidos, que devem ser trabalhados, mas também reconhecer a importância das culturas regionais, das realidades daquela comunidade, ouvir, né, a voz desses alunos, desses jovens, dessa comunidade. Agora eu quero falar assim que depois nos outros 2 governos progressistas, eu também participei de alguma forma, como consultora, como assessora de formação, etc., e vi o quanto tinha ficado, eu pude experimentar, mesmo aposentada, o quanto tinha ficado de tudo que a gente trabalhou naqueles anos, né? O quanto que a rede tinha da questão da proposta de formação, da proposta de projetos de escola, o quanto que a rede valorizava tudo que se conquistou. Como a Regina falou, é importante isso para avivar a memória e para fixar a memória, né, de um contexto político, né, de um contexto político educacional que foi materializado, né, nessas 2 legislações, podemos dizer assim, né? Então, essa legislação expressa, ela é a expressão, né, de toda uma concepção de educação, de gestão, né, da cidade, do município, e a parte relativa à educação dentro desse contexto, né? Que era efetivamente, né, a de fazer com uma educação que fosse comprometida, né, com as transformações, com a melhoria das condições de vida, do modo de vida da sociedade. Então, a questão da precarização do trabalhador e do mundo do trabalho. Nós lutamos contra isso, concedendo estabilidade ao professor comissionado e criando o professor adjunto, ou seja, não é precário não, tem que ter vínculo empregatício para trabalhar. E hoje nós vemos em direção contrária às reformas trabalhistas do governo federal. Vai na direção contrária, autorizar trabalho de sábado, domingo e feriado para não pagar adicional, Então, a direita ali se reorganizava. E todo um trabalho, e não era só de fora para dentro, era de dentro para fora. A reação da equipe dos procuradores, isso é uma coisa muito atual de se falar, e não vamos esquecer que o senhor ministro da Justiça é procurador e é procurador federal. A força no modelo de Estado nosso, que tem essa equipe, supostamente eles são os donos da Constituição, eles interpretam a Constituição, eles interpretam as leis, rasgam, fazem o que querem, pisam em cima. E a Luiza Erundina, como o Paulo Freire, foram fundamentais nesse enfrentamento. Então eu acho que também tem que ficar isso, para além do que os outros já falaram, da questão da importância da defesa da escola pública de qualidade, com direito a acesso e permanência, que era, a Selma Rocha lembrou bem lá nos 30 anos, o direito a acesso e permanência. Com qualidade. Com qualidade de ensino e qualidade social. E então eu acho que a questão do Estado, visto aqui num Estado que não é qualquer um, né, que é um município importante, um dos maiores da América Latina, o enfrentamento interno que a Luiza Erundina e sua equipe tiveram a cada passo, sobretudo do Estatuto, porque era no Estatuto do Magistério que vinham os desafios, a carreira, nós mexíamos com questões caras, né, para a direita. E eu acho que isso é uma coisa de apontar para o futuro e nós continuarmos com esse trabalho não só de memória, e de não deixar esquecer mesmo e continuar com a luta, não tem jeito. Eu só quero falar assim, eu concordo com a fala dos companheiros que me antecederam aqui, não vou repetir, eu só quero dizer o seguinte, o governo Luiza Erundina Paulo Freire, ele mudou a educação nessa cidade, ele mudou a vida das pessoas, principalmente dos educadores, a nossa vida, que
participamos desse governo, uns 4 anos, tá? Onde eu aprendi muito com todos que trabalharam comigo, na cidade toda, né? Não é porque a gente estava numa região que importava só aquela região, nós trabalhávamos coletivamente, sempre, tá? E essa troca de experiência entre a gente foi muito saudável, foi muito importante para a gente, né? Principalmente para mim. Aprendi muito. Para todos nós. Coordenadoras queridas, né? A Olga, a Ivone, eu espero que os educadores que possivelmente estarão nos escutando aí pela Rádio Madalena levem tudo que ouviram como exemplo da luta em defesa da escola pública. Tá? Que todos se juntem a nós para que a gente tenha uma educação cada vez melhor na cidade de São Paulo contra tudo que estão querendo destruir. Legal, muito bom.